Yauri Erechim e as prefeituras municipais do Alto Uruguai dão continuidade à capacitação de professores do Alto Uruguai. A formação, que aborda diversas temáticas ao longo das 44 horas já realizadas até o momento, marcou mais um passo. Na noite de quinta-feira, um importante evento aconteceu com a palestra do renomado palestrante Marcos Pianger, que emocionou a todos com a sua fala, que tratou sobre temas tão atuais, baseados no livro O Papai é Pop. Antes dele subir ao palco, a gente teve uma oportunidade de conversar um pouquinho com ele, realizando uma entrevista que a gente fez especialmente para você, nosso telespectador. E hoje a nossa entrevista é com uma pessoa que tem ensinado e também aprendido muito com as suas próprias filhas. Eu estou falando do Papai é Pop. Você sabe quem é? O Marcos Pianger. E ele está aqui em Erechim, na URI Campus Erechim, para palestrar hoje. Mas antes dele subir ao palco, a gente está aqui com ele para bater um papo, para trazer algumas informações para você. E como ele mesmo fala nas palestras e nos podcasts que participa, nenhum pai nasce com manual de instrução. Então a gente sempre está aprendendo. Bem-vindo a Erechim. Muito obrigado, feliz de estar aqui novamente. E a gente está bem feliz de te receber hoje aqui para uma palestra especial, onde a gente vai falar justamente sobre isso, a importância da família, da gente manter alguns laços, alguns vínculos que se fortalecem, principalmente quando os filhos ainda são pequenos, né? Isso, a família é esse ambiente em que a gente vai poder ser muito feliz e, obviamente, um lugar onde você também pode encarar todas as suas angústias de ser quem você é e de perceber que seu pai, sua mãe, seus irmãos não são exatamente as pessoas que você queria que eles fossem. Então, esse conflito, esse desafio que é a família, para mim é um ponto de interesse muito importante, visto que é um local de aprendizado, um local de evolução, né? Em geral, o ser humano ele é ótimo de fugir dos desafios, mas esses são os momentos em que a gente mais aprende. A gente aprende nos desafios, aprende nas dificuldades, a gente evolui naquilo que nos desafia, nos nossos limites, e aí acho que a família é esse ambiente para a gente entender se de fato a gente é paciente, é amoroso, se a gente ama o próximo como a nós mesmos, se a gente pode ser uma pessoa melhor, se a gente pode perdoar, porque não é fácil perdoar. Ou seja, o ambiente familiar é um ótimo exercício para se transformar numa pessoa melhor. E as minhas duas meninas chegaram na minha vida e encontraram um homem capenga, certamente. Um homem incompleto, um homem com bastante dificuldade de entender qual é o seu papel no mundo. Um homem que, naquele momento, eu posso dizer, poderia ser um marido melhor, poderia ser um filho melhor, poderia ser um pai melhor também. E aí tive que aprender a ser pai olhando para as minhas pequenas, primeiro para a Anitta, que puxou muito a minha orelha, e depois para a Aurora, que me apresentou o mundo encantado dos unicórnios e das princesas. Marcos, a gente vem de uma geração, eu venho, acredito que você também venha, onde o papel de cuidar, de educar, de estar com os filhos era da mãe. O pai simplesmente era o provedor das necessidades da casa. Porém, com as mudanças que a gente tem tendo no mundo hoje, não, a gente percebe muitos pais já se envolvendo, participando, desde trocar uma fralda, ficar em casa quando o filho está com febre, enfim. O que aconteceu que isso tem mudado? Bom, aconteceu que a gente percebeu que aquilo era uma grande mentira, né? Que aquele homem que dizia que era o provedor da casa, na verdade, ele vivia uma vida também angustiada e também dividida, né? Sim. Aquele homem que se dizia, eu sou o provedor, ele ignorava que hoje no Brasil 49% dos lares são sustentados por mulheres.
Ou seja, metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Se esse homem não é um bom marido, não é um marido fiel, se esse homem não é um bom pai, não é um pai amoroso, atento, carinhoso, se esse homem não se percebe como um ser sensível, carinhoso com os amigos, honesto, gentil e humano no dia a dia, e ele paga metade das contas, então é só isso mesmo que o homem quer ser? É só esse ambiente restrito de atuação que o homem quer participar? Então me parece uma grande prisão masculina. Nós homens, a gente é ensinado a não cuidar, a não se envolver profundamente nos relacionamentos, ou seja, ser infiel aos nossos relacionamentos. A gente é incentivado a não demonstrar nem alegria, nem tristeza, e nem nojo, e nem medo, que são as emoções básicas. Quem viu Divertidamente sabe o que eu estou falando. E para esse homem, então, só é permitido um idioma e uma emoção, que é a raiva, e uma comunicação agressiva, e uma competitividade, e uma necessidade de provar que ele é homem o tempo todo, quando na verdade ele já nasceu homem. É uma escalada para lugar nenhum. E um filho, uma criança, infelizmente tem que ser um filho e uma criança, mas às vezes é um filho e uma criança que ensinam para esse homem que ele chora, que ele cuida, que ele pode ser um bom homem, que ele pode ser um ser pacífico e amoroso. E tudo isso, muitas vezes, é arrancado desse homem quando ele é um garoto ainda. É arrancado desse homem quando ele é um jovem ainda. Não é permitido a ele ter todas essas emoções. E, infelizmente, aí é o papel de uma criança, muitas vezes. E eu digo infelizmente porque a criança já deveria receber um pai pronto, não um pai capenga, um pai incompleto. E aí é um papel que o filho exerce no emocional masculino, do coração dele se tornar novamente aquele coração que ele tinha quando ele era criança. Aquele coração aberto, sem preconceito, sem raiva, sem violência, sem competitividade, um coração cuidador e amoroso. Se você entrega um bebê no colo de qualquer menino de 4 anos de idade, esse menino vai cuidar daquele bebê carinhosamente. Por que a gente perde isso ao longo da juventude? Por que nos ensinam que isso não é papel de homem? Aí eu não entendo. Quer dizer, entendo. É o ensinamento de uma sociedade doente. Embora hoje nós já temos outros modelos de família, por exemplo, de filhos que são adotados por 2 homens que vivem juntos. E às vezes essa criança recebe muito mais aconchego e amor do que se tivesse com um pai e uma mãe. Acho que vale a pena a gente acreditar que o homem pode ser um homem melhor. Acho que todo homem que estiver assistindo pode se iluminar e dizer assim, poxa vida, será que eu consigo também? Porque esse que eu acho que é o papel hoje de qualquer pai presente e atento. É trazer mais um. É dizer assim, você também consegue. Em vez do grupo de WhatsApp ser um monte de foto bagaceira, serem grupos de WhatsApp masculinos em que se fala das coisas mais importantes da vida. As coisas que todo homem gostaria de falar, mas que, para provar sua masculinidade, finge que não quer falar. Que são as questões importantes dos relacionamentos, da solidão, do burnout, das cobranças, da pressão que é ser homem. Então todas essas questões acho que são importantes de serem trazidas para os nossos ambientes. E para cada bom pai que existe no mundo, esse bom pai pode iluminar, pode incentivar um segundo homem a ser também um bom pai, um bom marido, um bom filho. E é assim que a gente se enxerga. Infelizmente também, nós homens, a gente só aprende com outros homens. A gente se espelha muito em outros homens. Por mais que a nossa esposa nos diga, você tem que ser melhor, às vezes nossa filha nos diz, às vezes nossa mãe nos diz, a gente pensa, não, todos os homens estão saindo para beber, é isso que eu vou fazer. Todos os homens são desonestos, é isso que eu vou ser. Só que quando tem um amigo honesto, um amigo bom pai, um amigo bom marido, um amigo bom filho, você também pode se sentir iluminado e dizer, opa, talvez tenha esse caminho também na minha jornada e esse caminho seja o melhor caminho, e aí sim eu posso ter uma vida feliz, equilibrada, moderada, justa, uma vida honesta, uma vida em contato com os meus melhores sentimentos e, portanto, com as minhas maiores forças. E assim posso construir uma família bem estruturada, criar bem os meus filhos, né? Então, de fato, hoje em dia a gente tem, e eu conheço, né, pais e mães do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? Sou convidado para palestrar no mundo inteiro, e aí eu conheço famílias assim que
já tinham 3 filhos biológicos e adotam mais 5 filhos, sabe? E aí eu conheço casas de amparo para crianças e conheço famílias que são famílias estendidas, que cuidam de muitas crianças, e conheço homens e mulheres muito dedicados a serem bons pais e bons maridos e bons filhos também, porque a gente aprende a ser filho depois que a gente é pai. Pois é, algumas pessoas que hoje têm filhos não tiveram essa oportunidade de ter um pai. E aí fica aquele questionamento, existe pai mau ou existe só pai bom? Não, existe pai mau também. Existe um pai que considera que só por ele ser o provedor da casa, ou só por ele ser assim, a pessoa que contribuiu biologicamente com apenas uma célula, porque é isso que é um pai biológico, que isso já torna ele um pai. E ter filhos, de fato, é diferente de ser pai. Você pode ter um monte de filho, mas ser pai é ser o cuidador. É ser o cuidador amoroso, atento, participativo. É esse pai que eu quero ser. É o pai bom, atento e carinhoso. Uma vez numa palestra em Chapecó, estava palestrando para 1000 pessoas em Chapecó, e eu falei sobre isso, sobre como a minha missão era aproximar os pais e os filhos. Eu queria aproximar o pai e o filho. E aí, coincidentemente, eu estava no mesmo hotel que um homem que trabalhava no conselho tutelar. Ele estava na cidade, ele tinha uma barba como a minha, ele entrou num táxi, o taxista falou: "Você é o palestrante que está vindo do Chapecó?" E ele disse: "Não, não sou eu." Ele descobriu então que ia ter a minha palestra, foi na minha palestra. Coincidentemente me encontrou no café da manhã do dia seguinte, no mesmo hotel. Sem ele saber, ele mudou a minha missão de vida. Porque eu dizia que era aproximar os pais dos filhos, aproximar as famílias. Mas aí ele me disse aquele dia que tinha muitos pais que eram violentos e agressivos, muitos pais que agrediam seus filhos. E, portanto, não era bom que eu aproximasse esse pai e esse filho. Então, eu mudei minha missão para inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas. Porque eu acho que até nesse homem violento existe um pai bom lá dentro. Porque esse homem, ele nasceu uma criança boa. Só que a gente fez alguma coisa com esse homem que deixou esse homem uma pessoa violenta. A gente tratou ele com tanta violência que ele responde com violência. Ele só tem essa linguagem. Talvez ele ache até que essa violência é amor. Então, o meu papel hoje é inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas, inclusive dentro desses pais que não são bons, porque eu acredito que a vida é longa e que a vida nos dá chance de ser bons pais. Então, às vezes é um vídeo como esse que vai tocar um coração. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre este teu livro aqui, ó. Um grande sucesso. Uma aposta de 200 livros que vendeu 1 milhão? Exato. Conta essa história. Isso, Papai é Pop é um livro que eu escrevi para registrar os momentos que eu vivia com as minhas filhas. Então eu escrevi algumas histórias que eu vivia com elas, e aquilo era a minha vida particular, a minha vida secreta. Enquanto isso eu trabalhava na televisão, no rádio, e aí escrevia sobre as minhas filhas com muita delícia, com muita alegria, com muita admiração por estar aprendendo tanto e vivendo uma vida tão bonita ali nos bastidores. E aí o Tedi Correia, do Nenhum de Nós, indicou a editora Belas Letras para me ligar, para fazer um livro com os textos que eu estava aos poucos publicando na internet. E aí o Gustavo da Belas Letras me ligou e disse: "Piange, você quer fazer um livro, então, contando a história da sua paternidade?" E eu disse: "Olha, vai vender 200 cópias, não vai vender nada. No Brasil a licença paternidade é 5 dias, nenhum homem participa das famílias, não vai dar nada. Mas tudo bem, vamos fazer um livro, porque daí eu vou poder guardar para mim mesmo e mostrar para minha mãe, que a minha mãe é minha fã. Eu vou poder guardar pra gente pelo menos algumas historinhas num livro. Vou poder dizer para as minhas filhas: ó, papai lançou um livro." Mas assim, de uma forma muito despretensiosa. E esse livro, no primeiro lançamento já eram 6 horas de autógrafo, e no segundo lançamento também 6, 7 horas de autógrafo. E a gente foi lançando no Brasil inteiro. E o livro hoje já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil inteiro. E foi traduzido para inglês nos Estados Unidos. A gente já foi para Londres palestrar. A gente já viu esse livro traduzido em catalão, em espanhol, em Portugal. Então é uma felicidade enorme, ainda por cima, ver esse livro transformado em filme. Porque, além de tudo, o livro não para de dar surpresa pra gente. Fizeram uma superprodução com Lázaro Ramos, com a Paola Oliveira, e o filme foi o maior lançamento nos cinemas brasileiros em 2022, e em 2023 chegou no Amazon Prime Video.
Que legal. A gente sempre escuta, eu não sou mãe, mas eu escuto das minhas amigas que são mães e já ouvi de pais também, que cada filho ensina alguma coisa. Porém, sempre diz, eu gostaria de saber o que eu sei com esse quando o meu primeiro filho nasceu, para não cometer os mesmos erros. A gente tem que parar de se culpar por errar na criação do primeiro filho e, de repente, do segundo ser diferente? Então, se a culpa for um sentimento paralisante, do tipo, te leva para dentro de um labirinto de neurose mental, em que você fica ali pensando como eu errei, aí a culpa de fato não é um sentimento bom. Sim. Se essa culpa, na verdade, não é uma culpa âncora, uma culpa que vai tá te puxando para baixo, mas é um lembrete de que, poxa, olha como você errou, né? Como você foi vacilão, como você pode ser melhor. Esse lembrete é saudável. Porque eu hoje olho para minha filha, ela tá com 19 anos, e eu penso, poxa, essa daí, ela passou por mais complicações de um pai pior do que a irmã, entende? Então, com ela, eu também tenho esse carinho a mais hoje de dizer assim, poxa vida, sabe? Papai foi bobo, sabe? Papai foi muito bobo ali no início. E ver as minhas filhas crescendo, e ver os filhos em geral, né, crescendo, e ver como eles são agradecidos. Porque a gente vai passar boa parte da nossa primeira paternidade ou maternidade, boa parte do começo dos nossos filhos, achando que o nosso filho é um ingrato, achando que, poxa, eu dou tudo pra ele, ele não quer tomar banho, eu faço tudo por ele, ele não come o que eu preparei pra ele, ele teimoso e briga. E isso é uma bobagem tão grande, né? A gente ainda não conseguiu enxergar como sociedade as limitações neurais das crianças. É como se fosse, de verdade, assim, o cérebro delas está em formação, vai ficar pronto só com 25 anos. Então é como se fosse uma criança que vamos aqui fazer uma comparação, chegasse sem os bracinhos no mundo. E os bracinhos, eles vão crescendo. Até os 25. Com 25 anos, o braço cresceu plenamente. Só que nós, como a gente não enxerga o cérebro, a gente fica cobrando coisas desse cérebro infantil que o cérebro não pode nem nos dar. A gente fica dizendo, a criança está me manipulando. Com meses a criança está chorando, isso é choro manipulador. Não tem capacidade de manipular, porque a gente não enxerga o cérebro, a gente não vê que aquele cérebro ainda é um cérebro em formação. Então é como se a gente fizesse essa violência de dizer para uma criança, segura o prato direito, sendo que a criança não tem nem os braços, né? E isso acontece em várias situações da criação de um filho, e é tão bonito ver como a neurociência e como a ciência do cuidado, e como hoje em dia a gente já tem imagem, foto de um cérebro de uma criança que é bem tratada e o cérebro de uma criança que é maltratada, e esse cérebro da criança bem tratada se desenvolve, cresce mais e cresce mais saudável. Então é tão importante a gente saber essas coisas, né? No começo você disse que não vem um manual, né? O manual principal é a criança, é você olhar para o seu filho e aprender com ele todos os dias. Mas a gente também está desenvolvendo uma espécie de grande manual do conhecimento da biologia infantil, que é justamente estudar a neurociência infantil e poder, através dessas sugestões da ciência, criar melhor os nossos filhos. E a gente está aqui na sala com dois avós, o Heitor, do Otávio e da Lina, e o Ademar da Maria Júlia. Os netos também não têm manual. Olha, eu já ouvi de muitos avós, não sei se é o caso, o Ademar confirmou que é mais gostoso ser vô do que ser pai. Eu fico imaginando assim que esse amor todo, e essa que é a beleza da vida, né? A gente vai evoluindo e vai aprendendo. Eu ouvi de um pai esses dias que ele viu o filho brigando com o neto dele, né? E ele disse, por que você está gritando com o meu neto? E o filho disse, eu estou fazendo com ele o que você fazia comigo. E o vô disse assim, mas não seja o idiota que eu fui. Seja melhor do que eu. Verdade. Porque o vô, ele percebe a importância do carinho, do cuidado, do afeto. E acho que é o pai com doçura. Obrigada por este momento. Obrigada por estar aqui na nossa URI. Que seja este momento replicado outras vezes e que a gente possa transformar essa relação tão bonita que é de pais e filhos. Maravilhoso! Eu sempre fico honrado de estar em Erechim e especialmente estar na URI, essa instituição tão importante para fazer a diferença na vida de tantas famílias, e hoje especialmente falando para professores, que é uma honra enorme sempre subir num palco e pegar um microfone e poder falar com a profissão mais importante de todas, aquela que nos formou. Então, fico sempre honrado e estou muito feliz de estar aqui hoje.